Fala, galera, é com um imenso prazer que damos aí o pontapé inicial a esse projeto que, já vem de muito tempo e a gente conseguiu finalmente colocar em prática. Tô aqui com meu amigo, meu grande amigo Rodrigo, o Rod. Rod, se apresenta aí pro pessoal. Fala, galera, beleza? É um grande prazer a gente estar dando início nesse projeto, falando sobre esportes. Hoje o Lucão depois vai falar aí a pauta do dia, mas nós pretendemos abordar sobre todos os esportes. Bom, né, que vai um torcedor do Arsenal, né, dá para ver, e também um torcedor do Palmeiras, claro. E vamos que vamos, Lucão. Então é isso aí, Rod. Você pode ir aí de casa esperar muita resenha, muita trocação de ideia sincera, com certeza muito clubismo, porque a gente sabe que quando está falando do coração, a gente fala com ainda mais paixão. E a gente gostou de usar esse nome, né? Multiverso esportivo, porque a gente quer trazer um pouco de cada universo esportivo aqui para você. Então, sem mais delongas, vamos começar aí os primeiros assuntos. Lembrando que, pessoal, críticas, sugestões, feedbacks sempre serão bem-vindos. A gente quer levar cada vez um conteúdo melhor para você aí de casa. Então, qualquer dúvida, sugestão que você tiver, deixa aí nos comentários. Já vai compartilhando aí com os amigos também para participarem conosco dessa resenha esportiva. Então, Rod, vamos lá começar nosso primeiro assunto do programa de hoje, a Série D. Série D aqui nós temos as semifinais já definidas, né? O Caxias fez o dever fora de casa, né? E o Ferroviário passou nos pênaltis, depois de um jogo apertado, depois do empate contra a equipe do Maranhão. Rod, alguma expectativa nesse primeiro confronto entre Caxias e Ferroviário? Bom, vamos lá. A Série D eu acho que é um dos campeonatos assim, mais legais de acompanhar, assim, pela o que envolve a Série D, né? Igual que Maringá, por exemplo, conseguimos acompanhar até de próprio ali no estádio, acompanhando o time da cidade. E o Ferroviário ele conseguiu a melhor campanha, né, da primeira fase. É um time muito sólido. Ele fez, eu estou dando uma olhada aqui, se não me engano, 36 pontos na primeira fase. Foram 11 vitórias e 3 empates. E o Caxias é um time, ele conseguiu a classificação ali ficou em segundo lugar no grupo 8. Se eu não me engano, nos últimos 4 anos ele batia na trave, ele conseguiu acesso. E dessa vez o Caxias foi lá e conseguiu, foi eliminando a Portuguesa do Rio no finalzinho do jogo já. Eu considero o Ferroviário favorito, mas não descartaria o time do Caxias, que é um time que briga ali até o fim, mas o Ferroviário é favorito nesse duelo. Você comentou da questão da campanha na primeira fase, e realmente a campanha do Ferroviário ela foi mais vistosa do que a campanha do Caxias, mas como o último jogo deixou bem à mostra, né, o Caxias vai realmente dificultar, talvez, nesse primeiro jogo, né? O jogo é lá em Caxias, então mandando o jogo em casa, talvez querendo fazer ali o dever, querendo fazer 1-0, querendo fazer o resultado positivo e levar a decisão para o segundo jogo, né? Você comentou do Maringá, e o Maringá terminou a primeira fase, né, em segundo no grupo 7, o segundo colocado do seu grupo, uma boa colocação, com uma boa campanha, uma boa primeira parte, mas logo na segunda etapa acabou caindo nos pênaltis em casa. Você estava nesse jogo, Rod? Não, nesse jogo eu não estava. Estava em viagem no dia, fui acompanhando ali pelo Twitter, né? Sim. E eu vi que o Maringá acabou perdendo nos pênaltis pro Camboriú. O Camboriú acabou depois, caiu pro Atlético, que tá na semifinal, né? A Ferroviária mesmo é um time que era do grupo do Maringá que chegou ali, né? O Maringá ali até... se a gente pegar o time, primeiro semestre do Maringá, o time que tinha no Campeonato Paranaense, e jogou até o primeiro jogo da Copa do Brasil, acho que era um time para brigar ali até por título na Série D. A gente entende que são questões ali de... chegou o Goiás, tirou o Morelli, veio o Curitiba, agora levou o Bianchi, então, o Mirandinha chegou a sair, acabou voltando depois, então assim, o Maringá acabou perdendo muitos jogadores bons, aquela base, e não conseguiu se recuperar a tempo, né?
Esse é o lado, digamos assim, ruim de um clube com menor visibilidade fazer uma boa campanha inicial, né, na temporada, porque daí os jogadores que vão se destacando, os grandes clubes com poder aquisitivo e o calendário bem mais recheado de partidas vão garimpando essas joias e acabando deixando o time que tinha certas características bem claras, né, no Campeonato Paranaense. Então acabou o técnico Castilho ter que fazer aí um quebra-cabeça com as peças que o Maringá foi conseguindo montar, mas vejo o torcedor maringaense esperançoso para os próximos anos, né? Desde a parte interna, na questão da estrutura do Maringá, já tendo essa reabilitação há um certo tempo, e vem temporada, passa temporada, o Maringá aspira coisas boas, aspira coisas novas, né? Posso dizer que estava lá, talvez, um dos maiores feitos recentes da história do Maringá, que foi o jogo contra o Flamengo, uma atmosfera absurda ali no WD. Quem foi, pode dizer, aquele roteiro, aquele script que nem o maior dos roteiristas conseguiria planejar, até chuva no final teve. Então, torcemos aí por novas boas campanhas e boas temporadas do Maringá. Seguindo então, aí para finalizar a Série D, do outro lado, na outra semifinal, esse Athletic Club, uma equipe mineira, né, que mais uma equipe aí brasileira que utiliza o seu nome internacional, né, o Athletic Club, que vai enfrentar a outra do outro lado da ferrovia, né? Já temos duas equipes aí podendo puxar o troféu para uma equipe que tem o trenzinho como um dos seus mascotes, encontrando então a Ferroviária no caminho. Rod, o que esperar desse confronto entre a equipe mineira e a Ferroviária? Bom, ao contrário do Maringá, né, a Ferroviária ela começou o ano sendo rebaixada do campeonato estadual, né? Então, assim, ela nem tinha muitas expectativas. Até cheguei aí no jogo da Ferroviária com o Maringá aqui, ficou 0-0. Foi um jogo bem tenebroso, digamos assim, das duas equipes. Pensei que as duas equipes ainda estavam assim, meio que conhecendo, não tinha nem malemar teve chute a gol. E eu estava dando uma olhada aqui, se a gente pegar, por exemplo, as últimas 3 rodadas da primeira fase da Série D, o Ferroviária perdeu para a Inter de Limeira, perdeu em casa para o Maringá e foi ganhar na última rodada fora do Operário, que foi o lanterna do grupo. Então, tipo assim, conseguiu ali na bacia das almas a classificação, né? E hoje a Ferroviária, eu não esperava que fosse tão longe. Eles conseguiram um acesso que é muito importante. Lembrando que é um duelo de duas SAFs, né? O Atlético fez um campeonato mineiro muito bom. Até teve alguns lances ali meio questionáveis na final, né? A favor do Atlético Mineiro. E eu acho que vai ser um duelo interessante, mas eu consideraria o Atlético favorito. Se fosse para apostar, eu apostaria no Atlético e Ferroviário na final. Eu acho que o Atlético, assim, pelo que tem mostrado, é um time forte, é uma diretoria que organizou o time ali, né? Os caras brigaram ali no Mineiro, conseguiram manter o time brigando na Série D. E é difícil, né? Igual você já comentou do Maringá, por exemplo. Você destaca ali no estadual e o cara caiu. E não, eles conseguiram ir mantendo, né? E agora chega ali para uma... Eu acho que vai acabar indo para a final junto com o Ferroviário. Então essas foram as expectativas do Rod. Rod, já que é um dos seus setores aí de atuação, que eu sei que você é um entusiasta desse assunto, você comentou o duelo entre duas SAFs, né? Queria que você comentasse um pouco aí com a gente se você acha que é uma tendência para o futebol nacional, se você acha aí que nos próximos anos veremos cada vez mais os clubes se formalizando e se estruturando para seguir nessa tendência aí. Eu acho que é um modelo, eu acho interessante, porque a SAF ela visa profissionalizar ali a administração do clube, né? Então, você transformando o clube ele uma empresa, né? Então, obviamente, questão principalmente a parte financeira do clube, eu acredito que vai melhorar muito. Então, um clube que ele pensa ali em gerar lucro, então ele quer, ao mesmo tempo, ele tem que pensar numa forma de competir, né? Com que ele vai poder competir e ele vai também ter a parte financeira, então ele tem que aliar os dois pontos. A gente tem exemplos de SAFs que são bem sucedidas, não só na Série A, como a gente pode ver, na própria Série D, o Ferroviário, o Atlético, o próprio Maringá.
como a gente também tem SAFs que não deram certo. Os SAFs que ainda não encaminharam, por exemplo, o Vasco ainda eu considero meio que uma incógnita. Os próprios times da 777 Partners, a gente sabe que não vão bem lá na Europa. Então, eu acho que a tendência assim, no Brasil, principalmente para alguns times menores, hoje seria a SAF seria uma forma de tentar alavancar o time. Assim, principalmente na parte financeira, para ele. Não vou falar que ele vai chegar lá e vai competir com os principais clubes, mas é uma forma dele conseguir se manter e de dar um up assim, na administração do clube, né? Então o que a gente pode tirar de base, né, é que não adianta nada a equipe ter o desejo de se transformar, né, na sociedade anônima e não ter uma boa gestão, né, não ter pessoas responsáveis por trás dessa gestão que realmente vão transformar esses objetivos do clube em realidade, né? Então muito bacana, vocês vão ouvir bastante a gente conversar sobre isso nos próximos episódios, no decorrer aí dos conteúdos que queremos postar para vocês, porque é um assunto cada vez mais atual e temos aí um expert no assunto, que é o nosso grande amigo Rod. Rod, por falar então de Brasileirão, vamos agora para o nosso próximo assunto, a Série C, que os quatro clubes que estão na semifinal já garantiram acesso. A Série C, nesse último formato dela, né, os clubes jogam entre si no grupo, os dois líderes se enfrentam, então, na final. Rod, aqui, passando por cima, eu só queria fazer um comentário, mas eu vou guardar para depois, é uma história relacionada ao fantasma, ao Operário aqui do norte do Paraná, mas eu vou deixar para você comentar um pouco sobre a Série C, eu deixo essa história mais para o final. Então, a Série C, a gente só relembrando aqui, né, os 4 times que foram rebaixados, o Manaus, o América de Natal, Altos e o Pouso Alegre. O Figueirense, que é um clube tradicional, né, ficou ali na 16º com 22 pontos. A última rodada do Figueirense, o último jogo do Figueirense foi contra o Manaus, que foi um empate em 0-0. Se tivesse perdido o jogo, o Figueirense cairia para a Série D, cara. Então a gente fala porque a gente destaca porque assim, a Série C não é uma série fácil, não é. Então você vê um clube como o Figueirense, cara, a estrutura que o Figueirense tem de um clube muito acima de uma série C. O Operário foi a melhor campanha, né? 36 pontos na primeira fase, seguido do Volta Redonda. Acho que foram 2 times assim que se destacaram bem. E agora já começa a segunda fase. No grupo B, eu colocaria ali o Brusque e o Operário. Eu acho que seriam minhas apostas. E no grupo C, no Volta Redonda e o Paysandu. Acho que seria legal ver o Paysandu voltando aí para uma Série B e quem sabe no futuro voltar para uma Série A também. Curiosidade legal, o Paysandu ainda está no meu primeiro álbum de figurinhas que eu colecionei junto com meu irmão, Brasileirão de, acho que 2005, se eu não me engano. Tava lá o Paysandu na Série B, firme e forte. O Volta Redonda, como você comentou, é uma das suas apostas aí para esse quadrangular final. Tem sempre feito boas campanhas, né, no estadual e agora, quem sabe, mantendo aí a média de boas atuações, ainda mais jogando ao lado do seu torcedor, tem tudo aí para fazer uma boa etapa final da Série C. Falei que eu ia comentar a história do Operário, né? Agora vamos voltar para os longínquos anos de 2018, início da temporada. Eu fazia estágio numa rádio aqui da cidade de Maringá. Era eu, o grande Giovanni Meireles, está sempre comentando aí os jogos do Maringá, e eu era repórter de campo nessa rádio, e eu sempre cobria o time adversário. Nós fomos até Ponta Grossa cobrir o jogo do Maringá contra o Operário. Aquele ano o Maringá fez uma péssima campanha, caiu para a segundona do Paranaense, e eu fui um dos gols mais bonitos que eu vi ao vivo, né? Eu ficava atrás do gol do time adversário, né? Do gol que ele estava atacando. Meio de campo do Operário, fez uma jogadaça, limpou 2 jogadores, deu um chutaço no ângulo. Então foi muito bacana vivenciar essa experiência de, claro, cobrir os jogos na beira do gramado. Infelizmente, o pessoal
acabou me taxando como pé frio, porque foi bem no ano da campanha que o Maringá acabou sendo rebaixado, mas fica aí essa história de bastidores, que foi um dos gols que eu vi em loco, um dos gols mais bonitos de se acompanhar lá no estádio Germânio Kruger, lá em Ponta Grossa, um ótimo estádio, o gramado estava um tapete no dia também. Então, finalizando aí o pente fino na Série C, vamos agora para o nosso próximo assunto, para a próxima pauta, que é a Série B. Só queria já fazer a primeira corneta. Eu nunca joguei, tá? Meu time nunca jogou a Série B, fica aí no ar. Vamos aqui falar um pouco sobre a Série B. Rod, se a gente for pegar aí a tabela, que o nosso amigo aí de casa também pode acompanhar, é bem diferente da Série A, né? A gente tem ali uma briga a primeira briga do acesso, que a gente pode colocar aí que talvez até o 10º colocado ainda tem uma briga, né? A gente está começando agora o segundo turno do campeonato, então ainda temos muito chão pela frente. Claro, os 4 clubes que se destacam estão ali na ponta da tabela, lembrando que tem um jogo muito importante nessa rodada, que é o Criciúma indo enfrentar o Sport lá em Recife, jogo que vale aí, dependendo da combinação dos resultados, a alternância dessa vice-colocação. Rod, expectativas aí desses 4 que vão... Claro que ainda está muito cedo, mas quais são as suas expectativas para esses 4 que estão brigando aí na ponta para o acesso à Série A da temporada que vem? Bom, a Série B realmente é um campeonato bem difícil. Os times grandes que o Palmeiras, o palmeirense, nós jogamos já 2 vezes, né? Mas nós já vimos outros times aí, como o Vasco e Botafogo, que sofreram bastante, né? O próprio Cruzeiro mais recente, que teve a queda e penou. Permaneceu até virar a SAF, né? Com o Ronaldo, para daí poder conseguir formar um time e subir também. E nós tivemos alguns clubes, porque assim, a Série B. Então, a Série B ela tem uma questão assim, que não é só a técnica. Então, às vezes a gente pensa ali, mas precisa de um jogador bom, um jogador tal. Só que às vezes aquele jogador técnico, na Série B, ele não vai ter o destaque que ele teria, por exemplo, na Série A. Tipo, a Série B já muda muito a questão de gramado, o próprio estilo de jogo, que é muito mais físico também, né? Então, o estilo de jogo é diferente. Você tem que se adaptar para aquela competição. E da mesma forma que o time que sobe ali da Série B, ele tem que se adaptar para jogar a Série A. Se ele, mesmo ali, dificilmente ele vai conseguir alguma coisa, né? Eu acho que a campanha do Vitória, eu particularmente, antes não esperava o Vitória ali no topo. Acho que o Vitória, mas é uma campanha muito sólida. O Sport é outro time que também acho legal, porque são 2 times tradicionais. Se eles queriam voltar, 2 times do Nordeste que vão voltar para... Possivelmente aí podem voltar para uma Série A, né? O Novo Horizontino é um time que nos últimos anos do Campeonato Paulista ele já tem dado trabalho para os grandes, incomoda, é um time organizado, eu acho bacana a campanha deles. O Criciúma também é outro time tradicional que está ali na briga, né? A gente não pode esquecer do Juventude, do Nenê, e também do Thiago Carpini, né? Que era o técnico do Água Santa na final do Paulista desse ano, que depois que chegou lá está com uma campanha muito boa, que é um técnico muito promissor também. Você comentou do Criciúma, né? Muito, muito interessante a gente fazer aquele paralelo que você estava comentando da fase atual do Figueirense, né? E aí o seu vizinho quase que de estádio, o Criciúma aí brigando por uma vaga na Série A. Com certeza ali os rivais estão com certeza trocando farpas nesse momento. A gente pega, por exemplo, o Figueirense, ele quase ali na C, né? Ali na boca para cair. Aí teve o Brusque, Santa Catarina, que tá no quadrangular final. Eu até acho que tem uma grande chance de ir para B. E na Série B nós temos o Avaí, tá ali brigando na parte de baixo, mas tem uma boa chance de permanecer. E ainda ali tem o Criciúma, né? Então, assim, dos times ali de Santa Catarina, dos principais ali, o Figueirense hoje é o que tá na situação mais incômoda, né? Um abraço para os nossos ouvintes da grande Santa Catarina. E ali o time e aqui voltando, falando de Santa Catarina, a gente pegar o Avaí hoje está na 16ª ali, brigando para o Z4. Eu acho que o ABC já está, acho que muito difícil de escapar, né? O Londrina também está numa campanha assim, já fez um Paranaense muito ruim também, nem se classificou para a parte segunda fase, né?
Rapaz, como todo bom maringaense, eu quero mais que o Londrina caia, despenque e fique por lá bastante tempo. Não, mas chama atenção, sim, porque o Londrina ficou por alguns anos muito bem na Série B, brigando ali perto de subir, né? Eu lembro e de até repente... uma curiosidade. Pode finalizar. Não, eu falo assim, o Londrina ficou ali muitos anos brigando ali, quase ficava ali no G4, ficava em quinto, ficava no G4, em quinto, de repente caiu de uma forma, então assim, eu acredito que vai ser muito difícil deles escaparem do rebaixamento. Quando vira o turno assim e o time não demonstra reação, realmente fica complicado. Uma curiosidade sobre Londrina, me falha a memória agora o ano exato, mas era um ano que coincidiu do São Paulo estar numa péssima fase e o Dagoberto, grande Dagoberto, um dos ídolos da história mais ou menos recente do São Paulo, estava jogando no Londrina. Na época eu trabalhava na área do marketing de um sports bar que tem aqui em Maringá, e ele foi visitar, ele foi prestigiar o Sports Bar. No dia eu não estava trabalhando, mas eu pedi ali pro pessoal para que ele mandasse um vídeo ali, porque é um dos meus ídolos. Eu acompanhei aquela fase do tricampeonato brasileiro seguido do São Paulo. Ele foi um dos protagonistas naquelas campanhas e passando por tantos outros clubes. No Cruzeiro também se consagrou campeão e defendeu as cores do Londrina, e o Londrina está aí amargurando nessa vice-lanterna do Brasileirão da Série B. Mas como você também estava dizendo, né, Rod, é um campeonato que vai além do jogo no gramado, né? A gente pode pegar aí o exemplo, por exemplo, a equipe do Avaí vai ter que viajar para fazer um jogo lá em Recife, lá na Bahia, enfrentar o Vitória. Então o deslocamento conta muito, o cansaço acumulado de uma temporada inteira, tudo isso na hora do jogo, né, acaba entrando também em campo. Então por isso que a Série B, apesar da piadinha, né, a Série B é o campeonato mais difícil do mundo, ninguém ganhou 2 vezes seguidas, tirando a piadinha de lado, realmente é um campeonato que vai além do jogo jogado, né, digamos assim. Sim, e igual estava comentando, na Série D, por exemplo, as primeiras fases elas são mais regionalizadas, né? Então assim, você tem aqueles, até pela questão de custo e tudo mais. A Série B, por exemplo, já ficou, só que hoje, de pegar aqui na tabela, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 times do estado de São Paulo, né? Então, Guarani, o Ituano, Ponte Preta, Botafogo, Mirassol e o Novo Horizontino. Futebol paulista, que a gente sempre comenta que é bem forte, né? A gente, principalmente no interior, e a Série B é muito bem representada por eles. A princípio, o Novo Horizontino é o que vai brigar ali, talvez o Guarani também. Mas os outros eu acredito que não vão cair, não. Vão pelo menos ficar ali, nem que for no meio da tabela, né? Mas a Série B mostra ali um lado, a força do futebol paulista, e ela também mostra sempre que tem os times nordestinos ali no topo. Sim, sim. Que aí é onde eu falo que falta, onde falta ficar também esses times do Nordeste, igual o Fortaleza, que hoje ele já se estabeleceu ali na Série A, tá ali, claro que tudo com uma administração, né, que dispensa comentários, mas eu acho que seria legal também a gente ver mais isso na Série A também, mais times do Nordeste subindo. A gente torce para que isso aconteça, porque vai engrandecer o futebol brasileiro como um todo, né? Todas as equipes tendem a ganhar quando as equipes elas olham para dentro do próprio clube em si e buscam essa reestruturação, né? Você muito bem citou o exemplo do Fortaleza, que há muito tempo atrás, inclusive também estava nesse meu álbum de 2005, qualquer dia eu trago ele aí para vocês darem uma olhada. E desde que a última vez que teve o acesso, não parou mais. Já teve campanhas muito boas, até em torneios continentais, né? Tanto na Sul-Americana, na própria Libertadores também. No campeonato passado, uma excelente campanha do Fortaleza. Então, que cada vez mais clubes se reestruturem, se reorganizem e que isso venha para melhorar ainda mais o futebol brasileiro como um todo. Olha, o Fortaleza tá na semifinal, né, da Sul-Americana, né, desse ano, sim, né? Sim. Mais um feito ali pro time, né? Já vou mandar um abraço pro meu grande amigo lá de Fortaleza, o Thiago, com certeza
está nos acompanhando. Ele que agora está meio dividido, né? Ele é tricolor paulista, mas se apaixonou pela cidade, gosta muito de praia, é casado com uma torcedora do Fortaleza, então agora ele falou que como o escudo é parecido, também é tricolor, então não tem tanto problema, a gente tem um ídolo em comum, né, que o Rogério Ceni, na época de jogador pelo São Paulo, e foi parte importante desse processo de reestruturação do Fortaleza, desde CT e também dentro de campo, com uma filosofia de jogo, e muito bem continuada pelo Vojvoda, que sempre foi especulado em outras equipes, mas permaneceu firme aí no Fortaleza. Rod, mais algum comentário da Série B do Brasileiro? Não, acho que seria isso mesmo. Perfeito, passamos aí então o pente fino em mais uma série do Brasileirão e agora vamos para ela, aqui por muitos talvez já esteja liquidada, né, pelo glorioso Botafogo, aí nós temos a tabela da Série A. Rod, então já vamos começar por um dos jogos que prometia muito nessa última rodada, mas acabou não entregando. Vou passar a bola para você, que com certeza vai poder falar com mais propriedade do que eu. O que dizer desse Palmeiras e Corinthians, onde o Palmeiras teve a chance de encurtar essa larga distância que tem em relação ao Botafogo? Pô, eu achei que o Palmeiras perdeu 2 pontos nesse jogo. Acho que hoje, devido à diferença dos elencos, dos times, acho que o Palmeiras hoje ele poderia ter vencido o Corinthians. Mas aí, voltando um pouco, no meio da semana, o Palmeiras jogou a Libertadores, pegou o Deportivo Pereira, já classificado. Porque um jogo bem protocolar, né? Fez o resultado fora de casa. Fora de casa. Eu acho que ali faltou poupar alguns jogadores. Por exemplo, se você vê que o elenco sente, claro, o desgaste, por mais que é na mesma cidade, tudo, mas faltou ali talvez mudar um pouco antes. O Hendrick poderia ter entrado antes no jogo. O Hendrick que quase perdeu a perna no lance com o Maicon, né? Totalmente. Aí a grande mídia já tá veiculando, grandes personalidades também falaram da questão do teor maldoso que teve na entrada, né? Uma jovem promessa ter uma lesão desse tipo, né? Deus me livre. Até o Hugo Breno Lopes perdeu, meu Deus do céu, não dá para perder, aquilo ali inaceitável. Rod, vou ser bem sincero com você. Aquilo ali era, tipo, claro que eu acho que tem todos os méritos do Cássio. Eu falo, a gente como goleiro, você também joga no gol tudo, é o máximo se fazer uma defesa daquela, claro, mas aquele ali era pro cara encher o pé e afundar o goleiro e tudo para dentro do gol, era fazer o gol. Ele não podia perder. Eu não sei se você aí de casa já teve noção, já teve a experiência, eu não digo nem pelo estádio, eu digo de chegar no gramado e ver o tamanho do gol. Tem 7 metros por 2,40, é muito grande. Todo o mérito do Cássio. O Everton também fez uma excelente defesa no primeiro tempo, maximizando o espaço de reação que ele tinha, né? E Rod, vou ser muito sincero com você. É clássico paulista, eu gosto de acompanhar, por mais que meu time não esteja envolvido. Inclusive, esse clássico fez com que o meu time não jogasse, o que me deixa alegre e triste ao mesmo tempo. Alegre porque eu não vou correr o risco de passar mais uma semana triste, porque a gente sabe, quando o nosso time perde no final de semana, a semana já começa mais para baixo, e ao mesmo tempo também é bom para recuperar os jogadores, né? Você disse que foi um problema que o Palmeiras teve de não ter os jogadores recuperados por conta do clássico entre Palmeiras e Corinthians. O São Paulo acabou descansando os seus jogadores. Assisti o primeiro tempo, no intervalo apaguei, dormi, não vi o segundo tempo. O primeiro tempo não me cativou a ponto de lutar contra aquele sono pós almoço de domingo. Eu entendo perfeitamente, porque o primeiro tempo foi bem, eu achei abaixo. O segundo também, a chance mesmo foi ali no final do jogo. Foram dois lances em que o Hendrick puxa, né, o contra-ataque. Numa ele teve essa vantagem no lance do Maicon, que daí o Breno Lopes perdeu, e na outra o Veríssimo fez a falta e acabou levando o cartão. Por falar em cartão, né, Rod? Que rodada tumultuada e repleta de cartões vermelhos, né? Dos 9 jogos, 6 houveram expulsões. Aí o pessoal que mexe com as casas de apostas já fazem as teorias da conspiração, se estavam ou não estavam. Os árbitros brasileiros, infelizmente, mais uma rodada também foram alvos de polêmica. O próprio Daronco, que conduziu o clássico, muitos apontamentos
que a gente pode fazer em relação a isso. Eu, particularmente, não gosto de comentar muito sobre a arbitragem, mas numa rodada como essa, fica até difícil a gente não salientar esse ponto, né? Sim. Mas, assim, no geral, o Palmeiras perdeu a chance de encostar no Botafogo, né? Não de encostar, diminuir um pouco essa diferença. Ainda tem um confronto direto. Lembrando que o Botafogo agora joga 2 jogos fora de casa. Se eu não me engano, vai ser o Atlético Mineiro e o Corinthians fora de casa. 2 jogos complicadíssimos. 2 jogos complicados. O Palmeiras tem uma chance de... O Palmeiras pega o Goiás no dia 15 e depois pega o Grêmio fora. O Grêmio é um jogo difícil, o Goiás em casa tem que vencer. Falo pensando em título, o Palmeiras hoje tem que falar, não, tem que ganhar. E o Grêmio vai ser um jogo ali para briga ali na segunda colocação também, né? Seria um jogo importante. O problema é que o Palmeiras ele vai ter que dividir muito bem e o Abel vai ter que equilibrar muito bem o elenco, porque ainda está muito vivo em 2 competições, né? Uma que já tem uma história recente muito vitoriosa, né? Que é a Libertadores. O Abel descobriu ali a fórmula de disputar essa competição. E claro, se você quer chegar firme nas 2 competições, a rodagem do elenco precisa estar muito bem trabalhada, uma vez que o Botafogo caiu da Sul-Americana e agora vai ter só o brasileiro para se preocupar. Então, Palmeiras e o próprio Grêmio também, a gente pode comentar do Flamengo, do Fluminense, que estão ali também nessa briga aí, na caça ao líder, que realmente quem quiser incomodar o Botafogo vai ter que tomar cuidado redobrado, porque a gente vê Palmeiras com Libertadores e o Brasileiro. O Grêmio, até então, né, estava vivo nas competições também. Flamengo, a gente vai comentar no próximo episódio, vai fazer um episódio especial, já antecipando as finais da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. O Fluminense querendo aí fazer um feito histórico na Libertadores também, participando de 2 campanhas. O Botafogo, eu sei que é chovendo molhado, mas só depende de si para carimbar. Eu acho que o Botafogo tem uma questão ali, que é não pode deixar chegar o Palmeiras, por exemplo. Eu diria que até o Palmeiras e o Flamengo. Acho que se um dos dois ali chegar e ficar ponto a ponto ali com eles, ficaria difícil. Eu falo assim, os últimos anos dos clubes. Então, se você pegar tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, os últimos anos são cheios de títulos. Então, são os elencos que já estão ali ganhando, que já sabem lidar com uma pressão. Não falando que o time do Botafogo não vai sair, claro que pode chegar lá, mesmo no ponto a ponto sair campeão e tudo mais, mas acho que a chance deles sentirem pressão seria muito maior do que os jogadores, por exemplo, do Palmeiras ou do Flamengo. Mas eu hoje acreditaria mais no Palmeiras chegando do que no Flamengo, porque o Palmeiras hoje está um time... O Palmeiras é um time organizado, acho que o Abel ele consegue ali montar uma forma de jogo em que o Palmeiras hoje é um time que é difícil de ser batido. O Palmeiras oscilou nesse ano, bem naquela época da Copa do Brasil, em que o Palmeiras acabou sendo eliminado pelo São Paulo, foi abaixo nos 2 jogos, perdeu alguns pontos ali no Brasileiro, alguns jogos, então teve aquela oscilação. Depois disso o time se acertou e foi. Mas é um time que é difícil de ser. É um time do elenco do Palmeiras. É muito diferente. Antigamente, a gente até pegava ali até 2018, 2019, a gente falava, pô, o Palmeiras é um time de pontos corridos. Porque o Palmeiras jogava mata-mata, levava um gol, parece que, nossa, caiu o mundo. Hoje não. Hoje, levou um gol, beleza, vamos lá fazer 2. Então, tipo, o mental hoje do time é muito diferente. E isso se deve fazendo um paralelo com o Flamengo, os bastidores do Flamengo inexistentes, totalmente abalado. Sim. A gente vê aí semana após semana, confusão com o preparador físico, confusão com o próprio treinador, o Sampaoli não medindo palavras na hora de suas entrevistas. Então você tem de um lado o Abel, que tem o elenco na mão, ele é um excelente, né? Não dá nem para falar que ele é um bom, ele é um excelente gestor de elenco, gestor de pessoas. Então ele trabalha muito essa parte humana do atleta, coisa que os bastidores do Flamengo deixam a desejar. Então quando você falou, né? O Palmeiras teve a oscilação, mas já retomou os trilhos e já está aí com a campanha viva nas 2 competições. O Flamengo parece que rodada após rodada é uma caixinha de surpresas, tem rodada que joga muito bem, parece que é tudo mil maravilhas. Na outra rodada parece que é um vexame, um time que vai brigar para não cair. Então, separando, né,
essas duas equipes, acredito também que a briga vai ficar mesmo entre Botafogo e Palmeiras. Claro, tem muito campeonato ainda pela frente, muita coisa pode acontecer, então, mas acredito que nesse momento está se desenhando essa briga entre o Botafogo tentando se garantir e o Palmeiras aí tentando incomodar na medida do possível. Olha, só você estava comentando, né? O Flamengo, ele teve uma vitória ali muito boa, né? Contra o Atlético Mineiro, 2-1, fora de casa. Aí foi o lance lá que teve todo aquele problema com o preparador físico. Na rodada seguinte, vai lá e perde 3-0 do Cuiabá. Então, fala assim, é um time que oscila muito dentro do campeonato, né? Perdeu 3-0 do Cuiabá, depois, se não me engano, empatou com o São Paulo em casa. Aí, depois ganhou do Curitiba fora e empate com o Internacional em casa. Então, tipo, ganha do Botafogo fora. Então, eles conseguiram umas vitórias importantes em jogos ali que são fora de casa ainda. O Atlético Mineiro, Curitiba e Botafogo fora de casa. Aí empata com o São Paulo e com o Inter em casa. Então, só aí já foram 4 pontos, digamos, que ela deixou pelo caminho. Da mesma forma com o Palmeiras, assim, eu falo que deixou alguns pontos pelo caminho que não poderia, e o Botafogo fez a parte dele, né? Tá ali, se mantendo ali na briga. Eu acho que esses 2 próximos jogos vão ser bem importantes para a sequência do campeonato. Porque se o Botafogo perder os 2, e o Flamengo ou o Palmeiras ganhar os 2, ou o Grêmio também ali ganhar os 2, eu acho que vai ter uma briga interessante ainda. Agora, se o Botafogo conseguir ganhar esses 2 jogos, eu acho que é muito difícil de perder esse campeonato. A gente tem exemplos até no próprio brasileiro, São Paulo, há uns anos atrás, aquele São Paulo do Diniz, que também abriu uma larga vantagem e acabou cedendo no final. O Borussia, no campeonato alemão da última temporada. O seu Arsenal, né? Para quem não consegue ver aqui também, ó, camisa de 2005 do Henry, do Arsenal. Na temporada passada tinha tudo ali para se consagrar campeão. O meu pai sempre faz essa conta no começo de temporada. Time que quer brigar para ser campeão não pode perder pontos em casa. Tem que somar todos os pontos possíveis em casa e ir lá e tentar roubar vitórias fora de casa. Então a gente pega o Botafogo, que até então, até a última rodada, estava invicto em casa, e a gente comentou também do Flamengo nessa questão da oscilação de ganhou bons jogos fora, mas acabou deixando a desejar em casa. Rod, dessa última rodada, da rodada número 22 da Série A, mais algum jogo que você queira comentar? Alguma curiosidade, algo dessa próxima rodada, ou já podemos partir dos próximos jogos? Não, só um último comentário. Destacar ali a vitória do América Mineiro sobre o Santos, né? 2-0. O Santos que vem vindo uma situação complicada. Contratou agora o Alfredo Morelos, atacante colombiano. Acho que foi até uma boa contratação, mas o Santos precisa reagir rápido, senão vai ficar difícil de escapar ali do rebaixamento. Inclusive, já era uma das perguntas que eu tinha separado aqui, é se o Santos vai inaugurar a sua história e ser rebaixado no primeiro brasileiro sem o seu maior ídolo, né, o maior ídolo da sua história, o Rei Pelé. Que trágica está sendo a temporada do torcedor santista, né? Aquela brincadeirinha, né? Que se o Santos abrir um circo, o anão cresce, o palhaço perde a graça e por aí vai. E os próximos jogos do Santos, né? Vai pegar o Cruzeiro na Vila e o Bahia fora. São todos times ali que estão próximos até, né? O Cruzeiro tem 26 pontos e o Santos 21. O Bahia 22, né? 1 ponto a mais ali. Então, para o Santos seria importante vencer o jogo em casa com o Cruzeiro e com certeza vencer o Bahia, porque ali seria um confronto direto, né? Lembrando que o Bahia, nessa próxima rodada, vai pegar o Curitiba fora de casa, também outro confronto direto ali. Por exemplo, se o Bahia perder do Curitiba e perder do Santos, o Santos consegue até abrir uma vantagem ali. Mas vai ser um jogo né? Mas vai ser muito difícil. Na Copa do Brasil mesmo, o Santos foi eliminado pelo Bahia, né? Lá na Fonte Nova. Então, e fora a questão da pressão dos próprios jogadores, né? Você trabalhar dia após dia no treinamento, tendo que tirar um time como o Santos dessa situação, realmente não deve ser fácil. Mas então comentamos aí a rodada número 22 do Brasileiro, vamos agora comentar os próximos jogos, depois de aí um tempo de descanso
o São Paulo enfrenta a equipe do Internacional. Ali são duas equipes que estão naquela zona intermediária da tabela, que quando você ganha, você sobe algumas posições, mas quando você perde, você estaciona, você vê outras equipes superando a sua própria equipe. Você comentou, né, dos próximos jogos do Botafogo, vai visitar a equipe do Atlético Mineiro, o Atlético agora com a sua arena nova, um estádio para chamar de casa, né? Hora mandava jogo no Mineirão, hora mandava lá no Horto. Então agora tendo uma arena para chamar de sua, né? Vai ter o apoio do seu torcedor aí por perto para tentar dificultar a vida do líder do Brasileiro. E aí comentando também dos jogos, né, das equipes que a gente estava falando mais cedo, o Flamengo vai receber a equipe do Atlético Paranaense e o Palmeiras recebe a equipe do Goiás, do goleiro Tadeu, cujo qual defendeu já as cores do Maringá, sabe defender a meta de um time verde e branco. Tem o Morelli, que era do Maringá também, né? Muito bem lembrado, um excelente jogador. Bom jogador. Acho que o Palmeiras tem que fazer o dever de casa, né? Não tem muita saída, tem que ganhar esse jogo. Ainda mais pensando em título e tudo mais, você tem que receber o Goiás em casa. Você tem que pegar e falar, não, tem que ganhar e fazer os 3 pontos. Eu acho que o Flamengo tem um jogo difícil com o Atlético, né? Sempre dá uns jogos complicados ali. O jogo ali que vai ser interessante vai ser o Atlético com o Botafogo. O Atlético Mineiro precisa da vitória para chegar próximo ali do G6, né? Para poder brigar pela Libertadores, pelo investimento que tem, igual você falou, inauguração aí da Arena Nova e tudo mais. Pô, o Atlético ficar fora da Libertadores seria um prejuízo muito grande. Então o Atlético vai com tudo para buscar a vitória. E o Botafogo precisa se reabilitar, né? O Botafogo foi eliminado da Sul-Americana, perdeu o clássico contra o Flamengo e teve essa polêmica aí que o técnico, né, colocou o cargo à disposição e tudo mais. E ele mesmo já comentou, mas eu cheguei aqui com o pessoal da imprensa já falando que o time já é campeão. E você já não precisa fazer nada, que já é campeão. Se perder, se você não fizer nada de errado, eu até concordo, assim, entendo o que ele falou ali, apesar de não concordar com essa atitude dele de colocar o cargo à disposição. Achei que foi meio nada a ver ali na hora, mas a pressão para cima do Botafogo vai ser muito grande. Acho que a pressão para cima do Botafogo vai ser cada vez maior, na verdade. Jogo após jogo eles vão ter que se provar, né? E ainda mais agora, já falamos sobre isso, mas por só estar trabalhando no Brasileirão, né? Todos os esforços, todo o foco dos atletas tem que estar sendo para assegurar essa vantagem e, claro, aumentá-la cada vez mais. O último detalhe, então, dessa 23ª rodada é o clássico carioca entre Vasco e Fluminense. Vasco que também precisa aí, sair dessa zona incômoda, né? Essa zona da degola, o Z4 aí que está assombrando o Vasco que trouxe o meio-campista, barra atacante, barra garçom, barra camisa 10, Payet, que até então tá, acho que mais precisando dele do que talvez ele consiga entregar de fato. O Fluminense que outro detalhe importante, né? Porque esse ato entre uma semana inteira, porque essa sexta-feira, lembrando que estamos gravando esse episódio na terça, irá ao ar na quarta-feira. Nessa sexta temos data FIFA, né? Começa a eliminatórias, o Brasil do Diniz, que também vamos fazer um episódio especial comentando como foi esse primeiro jogo, né? Do Diniz à frente da seleção, se acha que deve ficar, se acha que não deve, como é que vai ser essa questão da rodagem do elenco, mas isso fica para o próximo episódio. Finalizando aí os comentários da rodada, da 23ª rodada do Brasileirão Série A. Mais algum comentário, Rod, sobre o Brasileirão? Acho que tranquilo. Perfeito, então fechamos agora o assunto nacional com os campeonatos aí brasileiro e vamos agora para um assunto que na semana passada ficou muito em voga, claro, a volta da Champions League. A pré-Champions já estava rolando, é verdade, alguns clubes se classificaram aí nessa pré-fase, né, antes da fase de grupos. Então vamos aqui comentar grupo por grupo, quais são as principais equipes, como essas equipes elas chegam, né, para essa Champions. A gente sabe que todas as Champions têm os seus favoritos no começo da temporada, mas, por exemplo, se a gente for pegar a última temporada,
muito dificilmente alguém apostava nos clubes italianos chegando, incomodando, e um deles chegando até a final. Rod, vamos começar então comentando sobre o grupo A, o primeiro grupo dessa Champions, com Bayern, Manchester United, o Copenhague da Dinamarca e o Galatasaray. O que dizer desse grupo A e quais são as suas expectativas para ele? Bom, eu considero o Bayern de Munique ali o favorito para ficar primeiro no grupo. Bom, para mim seria difícil ele falar que no máximo acho que eles perderiam um jogo ali. Talvez pro United fora de casa ali, e olha lá ainda. Ou aquele último jogo, quando já tá classificado, aí manda o sub-18. Assim, tipo, pegando... A gente foi ver o time hoje. Os caras contrataram o Harry Kane. É um upgrade assim, gigantesco. Então, assim, o Bayern já tinha uma base boa, já é um time bom, bem armado, e agora tem um atacante assim que era o que faltava ali, que eles não tinham desde a época do Lewandowski. Quando o Lewandowski saiu, o Bayern ficou carente de um jogador ali. O Mané não rendeu no Bayern que jogava no Liverpool, até pelo estilo de jogo, o esquema tático e tudo mais, e o Harry Kane ali vai cair como uma luva, né? Então eu acho que o Bayern de Munique é o franco favorito desse grupo. E o Manchester United, para mim, ainda é uma incógnita. É um time que não está pronto. Eu gosto muito do técnico, o Erik ten Hag, eu acho que é um técnico muito bom. O Marcus Rashford é o cara do time ali, é um baita de um jogador, mas ainda faltam jogadores. Por exemplo, na ponta direita, o Antony é um jogador que eu... Ainda não mostrou para que veio, né? Não, eu acho que ele faz muito. No Ajax ele era um excelente jogador, realmente pegava a bola, partia para cima, muito mais agudo, ainda não mostrou para que veio nesses holofotes maiores que é a Premier League, e agora também disputando a Champions com a equipe do Manchester. Acho que o Antony ele faz muita firula e pouco objetivo. Então, se ele tá ali, faz aquelas firulas, aquelas danças dele, mas, por exemplo, na hora dele aí ele perde a bola. Tipo, e tem vários lances até que viraram memes, né, na Premier League, que ele dança, dá aquela giradinha, aí o cara rouba a bola dele, tipo, e ele fica ali. Então, ainda é um time, eu acho que teve uma melhora já, tipo, nas últimas temporadas, com contratações, igual o Onana, acho que um baita goleiro, foi uma baita contratação. O Casemiro agora trouxe o Anambat também, que é um bom jogador, tem o Eriksen, Bruno Fernandes. Então, você está começando a montar um time, mas ainda não está pronto. Então, eu acho que o Manchester United pode sofrer um pouco com o Galatasaray, por exemplo. Que já é um time... O Galatasaray, que foi o último campeão, né, da Liga Turca, e o United, você muito bem relatou, eu também sou um fã do Ten Hag, eu gosto muito dessa escola holandesa de futebol, de um 4-3-3 bem definido, um estilo de jogo de posse de bola, de verticalidade, depois eu ajusto essa palavra. Gosto muito desse estilo holandês de posse de bola, de contra-ataques rápidos, mas realmente quando a gente olha o plantel do Manchester United, falta, primeiro, constância. A gente tem aí, a gente tira o Rashford dessa equação, que pós-Copa, até hoje, esse início de temporada, já vem demonstrando que está numa crescente muito boa, mas fora isso, falta constância de peças fundamentais. O Bruno Fernandes, quando chegou, fez ótimas partidas, liderando o time, muitas vezes até com a brasileira de capitão na Premier League, que a gente sabe que não é um campeonato fácil, mas também acho que ainda falta uma vontade a mais, e eu acho que o Ten Hag está ainda encontrando o United ideal, digamos assim. Eu acho que na hora que ele conseguir colocar o Casemiro, Bruno Fernandes, o Anambat e o Eriksen, encaixar esses 4 ali no meio campo, acho que vai ficar interessante. Aí você pode usar o Rashford, deixar ele mais livre, né? Ali no ataque. E, claro, ainda falta um homem-gol ali pro time. Então, ficou claro que o Rashford ele rende muito mais aberto na ponta esquerda, né? Mas como você disse, flutuando ali. E o Bruno Fernandes ele é muito versátil, né? Ele pode jogar aberto na direita, às vezes, pode recompor como primeiro, segundo volante, como aquele meio de campo mais articulador, de mais criação. Claro, quando você tem o Eriksen, você pode abrir mão do Bruno Fernandes fazer essa função e tentar estruturar ele em alguma outra parte do campo. Eu até colocaria hoje
pensando hoje, colocaria o Bruno Fernandes mais na direita. Então, assim, nem precisaria ser como um ponta, mas ali mais um armador aberto, né? O Eriksen quase como um Everton Ribeiro ali, né? Um jogador que não é tão aplicado pela velocidade, mas ele é um jogador de muita organização. Isso, que ajuda a construir o jogo, exato. Aí colocaria abaixo o Casemiro e o Eriksen no meio, o Rashford na esquerda. O que vai faltar ali, na verdade, é um ataque. A defesa colocaria seria Martínez ou Naná. Ainda falta, né? Igual, na minha opinião, ainda falta ali lateral, direita, lateral esquerda, falta mais um zagueiro. Então, assim, ainda é um elenco que está em construção. Então, por isso que eu acho que o Manchester United, para ele passar ali tranquilo, seria vencer os 3 jogos em casa e tentar pontuar com o Galatasaray fora. Que eu acho que a briga ali vai ser dos dois, pela segunda vaga. Acho que o Copenhague, eu acho que dificilmente para isso seria uma surpresa muito grande. Com todo respeito aos torcedores que eles acompanham do Copenhague, mas deixa eles focados em fazer chocolate, que é o que eles fazem de melhor. O Galatasaray, como a gente já falou, né, chama a atenção o Icardi, né? Pois é. O Icardi. Quem diria? Isso aí é até perigoso a gente falar muito dele, né? Que ele já fica aí de olho nos nossos bens mais preciosos. Inclusive, a camisa desses 4 clubes são muito bonitas. Eu estava fazendo um tier list aqui das camisas. Eu gosto muito de camisas de futebol, de clubes. Tem uma pequena coleção. Então, sempre quando vira a temporada, eu gosto de pesquisar, né? As novas camisas dos clubes. E a camisa do Galatasaray é lindíssima. Sempre tive vontade de ter uma na coleção, aquele laranja, um bordeaux, um vermelho, também bem destacável. E só para, pelo menos da minha parte, finalizar o grupo A, o Bayern, que na temporada passada sofreu muito com lesões, né? O Goretzka, que era um das engrenagens principais daquele meio de campo, acabou sofrendo por lesões, né? Então desfalcando o clube, mas também tirando um fator positivo, a temporada de recuperação do De Ligt, né? Do ótimo zagueiro holandês, né? Que saiu daquele Ajax que chegou até a semifinal, que mudou de time, foi para a Juventus. Acho que ele aprendeu muito o senso defensivo italiano, que é uma escola de futebol que preza muito pelos defensores, né? Eles também não são muito a favor de você separar o que é lateral, o que é zagueiro, o que é primeiro volante. Eles gostam mesmo de utilizar o estilo defensor, né? Então o De Ligt tem tudo aí para deslanchar e fazer mais uma excelente temporada. Eu torço muito para essa jovem promessa aí do futebol mundial. Rod, mais algum comentário nesse grupo A? Não, concordo com essa observação do De Ligt. Acho que é um baita zagueiro e ele tem evoluído muito e a dupla ele e o Pamecano ali é uma baita dupla, né? Uma dupla jovem, né? Uma dupla que, tanto a nível de seleção, o Pamecano aí na seleção francesa, o De Ligt na seleção holandesa, tem tudo aí para serem carros fortes aí por bons tempos aí na temporada europeia. Finalizando então o grupo A, vamos agora para o grupo B, que tem Sevilha, Arsenal, o seu Arsenal, né, Rod? O PSV e uma das surpresas aí da última temporada europeia, o vice colocado no campeonato francês, o Lens. Rod, o que esperar desse grupo B da Champions League? Então, eu coloquei o Arsenal, pelo que jogou na temporada passada, pelo que tem demonstrado, eu consideraria ele o favorito do grupo. Apesar de que eu acho que o Sevilla e o PSV vão ser adversários bem complicados. Vão ser eu tenho uma opinião muito definida com o Sevilla. Para mim, ele vai entregar os jogos, vai cair para jogar a Europa League, porque a competição que eles ganham sempre. Para mim, eu tenho a impressão que todo ano eles estão jogando só a Europa League. E um fato curioso, né? Saiu recente a repatriação do zagueiro Sérgio Ramos, né? Que na sua primeira passagem pelo Sevilla ainda era lateral, né? Há o folclore dizendo que foi o Luxemburgo, na época de Real Madrid, que, peraí, que esse cara tem mais rendimento ali na zaga. Então, claro, já não é mais aquele garoto, o Sérgio Ramos, mas conta muito com a experiência, também nos bastidores ali, para quem sabe o Sevilla, então, fazer uma boa campanha na Champions. Claro que é brincadeira, nenhum clube entra na Champions visando cair para a Europa League, né? É o atual campeão da Europa League, né? O Sevilla. E então a briga fica por essas duas equipes mais
fizeram melhores campanhas passadas, mas o PSV e também, por que não, surpreender alguém com a equipe francesa, né, representando pelo Lens. O PSV eu acho que é um time bem organizado também, até nos playoffs ali para classificação no agregado ficou 7-3 contra o Rangers. Então, assim, eu não descartaria. Não é um time que você faz lá, vai ser fácil. Então, eu acho que o Arsenal hoje é um pouco acima dos demais, pelo elenco que tem, pela qualidade, o time que se reforçou em relação à temporada passada, terminou muito bem a temporada, apesar de ter perdido a liderança ali na reta final. Mas fez campanha que até anos atrás seria campanha de título, né? E até anos atrás a gente nem imaginava que faria essa campanha, né? Ficaria em segundo. Pois é. Então a gente estava brigando antigamente ali pelo meio de tabela para cima, o povo ficou em segundo, bacana. Então eu acho que eu colocaria hoje o Arsenal como favorito à primeira vaga do grupo. E o Sevilla e o PSV brigando ali pela segunda, com o Sevilla ali como para ficar em segundo lugar. Mas igual eu falei, acho que os jogos em casa vão ser muito importantes. Acho que o time que bobear em casa desses três aí pode perder a chance de uma classificação. No papel a gente pode dizer que o grupo B é mais equilibrado por cima do que o grupo A, né? Uhum. Então resta aí a gente acompanhar as primeiras rodadas para ver como que essa classificação vai ser desenhada. E o Lens, né, que da temporada passada foi muito bem, mas nessa temporada tá completamente diferente, né? Na Campeonato Francês tá com um empate e 3 derrotas. Não começou mantendo o mesmo nível de vice-campeão na última temporada. Eu acho que, assim, o time que perder ponto pro Lens, principalmente se perder algum ponto em casa, esse já pode ser um diferencial no grupo também. Com certeza. Então aí, só para finalizar, pelo menos, o nosso pente fino aí do grupo B, o PSV que perdeu, né, o seu melhor jogador da última temporada, né, o jovem Xavi Simons, né, que vai ainda disputar a Champions League. A gente já vai falar do grupo do seu atual clube. Então, do grupo B, acho que é mais isso mesmo, Rod. Vamos partir para o grupo C, o grupo do recém-campeão italiano, depois de tanto tempo, a linda festa que a torcida fez ali pelas ruas de Nápoles. O Real Madrid, que dispensa comentários, né, nessa competição. O Braga, que fez uma excelente última temporada no futebol português, acabou passando na pré-Champions. E o União Berlim, ali talvez o time menos conhecido aí desse grupo, mas também que pretende aí dificultar, mas por se tratar de duas equipes que fizeram ótimas temporadas passadas, né? Acho que esse grupo C, claro, é Champions, tudo pode acontecer. Mas o Napoli e o Real Madrid já largam com alguns pés na frente, né, Rod? Eu acho que o Napoli fez uma baita temporada passada, né? Até na Champions mesmo fez uma boa Champions. É um time muito bom, tem um atacante que é fora de série, né? O Osimhen. Então, assim, é um time que vai dar trabalho. A gente sabe que eu colocaria ali o Napoli e o Real Madrid, os dois times para passar de fase. É claro que assim, o principal ali seria o Real Madrid, né? Mas acho que o Napoli tem totais condições de fazer mais uma boa Champions. É um time muito bem arrumado, né? Então, o Real Madrid, até estava dando uma olhada aqui, que é o líder do Campeonato Espanhol, contratou o Bellingham. Foi uma baita contratação. Que parece que já tá jogando no Real Madrid há não sei quantos anos, né? Não sentiu o peso da camisa 5. Eu quero ver assim, quanto tempo vai ficar o Vini Júnior vai ficar muito fora, né? Pela lesão. É isso também. Mas é um time, assim, o meio campo da última partida, olha, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Modric. É um meio campo que dispensa comentários. Então, assim, na mão do Ancelotti, ele consegue trabalhar essas jovens promessas e fazer várias, eu sei que é redundante, mas fazer várias variações com o mesmo corpo de atletas, né? E aí você pega Alaba e Rudiger na zaga, que tem um Militão, né, que tá machucado, não sei se vai voltar nessa temporada ainda, mas assim, é um time muito forte. Então, tem o Rodrigo no ataque, tem o Vinícius Júnior, que não sei quando que vai voltar, mas assim que voltar ali vai se encaixar ali tranquilamente, né? Então o Real Madrid... ele sofreu com 3
percas, né, na questão da lesão, né? O goleiro Courtois, que vem de excelentes campanhas, o zagueiro Militão, que ora zagueiro, ora lateral, se bem que no Real Madrid tende a jogar mais de zagueiro, e talvez o top 3 da temporada passada, o Vini Júnior, que também ainda não tem a previsão do retorno, né? São 3 setores diferentes do campo que sentem muito a ausência desses jogadores. Mas acho que ainda o principal ponto ali é o meio-campo, que vai ser o que vai ditar o ritmo do time, né? Ainda tem o Valverde, que Toni Kroos, né? Então, assim, o meio-campo é muito forte. Então, assim, acho que é onde o Real Madrid ali vai acabar se sobressaindo, né? Principalmente nesses jogos ali, pegar, claro, a experiência também conta muito, né? Então, tipo, são jogadores já, a maioria ali que já foi campeão no próprio Real Madrid. Então assim, eu acho que o Real Madrid é favorito nesse grupo e o Napoli ficaria em segundo, na minha opinião. O Real Madrid ele pega esse misto, né, de jogadores já consagrados, mas que ainda querem mostrar serviço, que ainda querem mostrar que ainda estão aí. Tem as jovens promessas que já estão garimpando o seu lugar nos holofotes europeus, e ainda tem uma safra de jogadores que são jovens, mas que já ganharam a Champions pelo próprio Real Madrid, como é o caso do Rodrigo, do Vini Júnior, do próprio Militão. Então, apesar das ausências, né, dos desfalques por conta de lesão, Real Madrid tem o peso da camisa e sabe jogar essa competição como poucos. E eu acho que vai ser bem legal também a participação do União Berlim, que é um time que surpreendeu na última temporada, né? Eu colocaria que eu acho que ele vai beliscar uma vaga na UEFA Europa League. Nas últimas 4 campanhas do campeonato alemão, ele vem sempre na parte de cima da tabela, sempre beliscando ali uma vaga na Champions, uma vaga na Europa League. Então, é um grupo que a gente vê, Napoli e Real Madrid são os times com maior tradição, né, digamos assim, mas futebol é jogado dentro das 4 linhas, tudo pode acontecer, e quem sabe daí, possivelmente, uma vitória em casa e talvez um empate fora, não complique aí a vida dessas 2 grandes potências europeias. Rod, seguindo então aí para finalizar os 4 primeiros grupos da Champions League, o grupo D, de Benfica, da atual finalista da Inter, do Salzburg, do time que a gente estava comentando, do jovem Xavi Simons, e da Real Sociedad, que também vira e mexe, belisca aí uma vaga na Champions e acaba caindo para a UEFA Europa League. Digamos que, tirando a Inter, que fez uma excelente última Champions, é um grupo com menos holofotes, mas nivelado por cima, né? Digamos assim. Eu acho que é um grupo bem interessante. Destacar que no Benfica teve a volta do Di Maria, né? Muito bem lembrado. Que é David um Neres cara... também fazendo uma temporada passada muito boa. E assim, o Di Maria é um cara que gosta de jogo grande, né? Eu sou fã dele, acho um baita no jogador, ele joga muito. E o Benfica, eu acho que pode brigar com a Inter pela primeira posição do grupo. Acho que... o Benfica que foi o último campeão português, né? Tá, e o Benfica, eu acho que ele vai brigar com a Inter pelo primeiro lugar. Eu acho que o time do Benfica é muito bem arrumado. Estava dando uma olhada aqui no último jogo do Benfica, foi 4-0 no Guimarães. Eu acho que o Benfica briga ali pela primeira posição. A equipe da Inter, por mais que tenha chego na final da última temporada, né, fez a final contra o Manchester City, perdeu alguns jogadores, não contratou ninguém de peso, né, ninguém de renome para suprir essas ausências. Então, o grupo D aí tem tudo para ser aquele famoso grupo embolado, que vai ser decidido na última rodada mesmo. Por enquanto, claro, ainda são prévias, né? Tem muita coisa para acontecer, mas ao que tudo indica vai ser um grupo que ainda não tem um franco favorito, como você disse, né? Tem o Benfica e a Inter disputando ali o primeiro lugar, e qualquer dessas equipes que vacilar, ainda tem outras 2 equipes capacitadas para chegar aí e incomodar bastante o grupo D da Champions desse ano. Mais uma curiosidade, né? O Benfica levou também o Arthur Cabral, que era atacante da Fiorentina, se destacou. Ótima contratação, um dos brasileiros com maior média de gols nas últimas temporadas europeias. Sim, foi uma... E na Inter, a dupla, né, vai ser agora do Martinez com o Thuram. Acho que vai ser uma dupla boa. A Inter ficou com um time legal. A reposição perdeu o Onaná, que é um baita goleiro, mas também trouxe o Sommer. Eu acho que é muito bom goleiro também.
E eu acho que a Inter vai jogar naquele mesmo esquema. É um time defensivamente forte, que tem uma dupla de ataque muito boa. Mas eu ainda apostaria no Benfica em primeiro, acho que até pelo estilo de jogo. Tipo, o Benfica ser mais agressivo, ser um time que procura mais a vitória. E eu acho que por isso aí eu acho que eu consideraria o Benfica hoje favorito para primeiro lugar do grupo. Então ficou aí a nossa análise do grupo D, seguindo então para a segunda parte da tabela, o grupo E, que nós temos o representante da Holanda, né, o Feyenoord, o Atlético de Madrid, do Diego Simeone, a Lazio, que fez a campanha de vice-líder do campeonato italiano, e o Celtics, que para quem conhece, para quem é da época do PlayStation 2, o melhor cobrador de faltas, né, o Nakamura, jogador japonês que defendeu as cores do Celtics, um grupo ali, né, que talvez é questão da badalação, né, o Feyenoord é o atual campeão holandês, tem o Atlético de Madrid que o Simeone já está lá muito tempo, então já conhece muito bem o elenco, já conhece muito bem os bastidores, sabe como conduzir a equipe. A Lazio, que pode muito bem vir como quem não quer nada, né? Fez uma excelente campanha no campeonato italiano passado, e ali correndo por fora, né? Talvez para tentar dificultar um pouco mais, o time escocês, né? Representando aí pela equipe do Celtics. O que esperar desse grupo E, Rod? Bom, o Atlético de Madrid eu considero o favorito do grupo, até pela qualidade dos jogadores que estão lá hoje. Pô, tem Griezmann, tem o Depay, tem o Depou. É um time chato, né? Um baita goleiro que é o Oblak, não é o Molina, né? O lateral direito, que era da seleção da Argentina também, que foi campeão. O Lorente, que é um coringa na mão do Simeone, ora faz um ponto aberto, ora faz um meio de campo aberto. Álvaro Morata, daí tem Saúl Níguez, Carrasco, Savic. Então, tipo, eu falei assim, é um time muito experiente peças, né, também, tá? Exato. O Witzel também. Então, assim, é um time que tem boas peças, tem jogadores experientes. Então, igual eu estava falando, assim, tem jogadores que foram campeões agora da Copa do Mundo. Então, o Ángel Correa também, que estava na seleção da Argentina. Então, é um time que eu acho que vem ali para brigar pela primeira posição. Claro que não é um grupo, não é um time que vai sobrar, por exemplo, igual de pegar ali, por exemplo, um Bayern de Munique, por exemplo, que sobraria num grupo desse, por exemplo. Não acho que o Atlético de Madrid seria esse time. Não é a característica do time, né? Fazer jogos mais vistosos de sobrar mesmo, né? É mais aquele time enxuto, bem organizado defensivamente, que vai brigar ali pelo resultado. E a gente pegar a Lazio é um time muito legal também. Felipe Anderson com o Immobile, Kamada, o Romagnoli. É um time que pode dar trabalho. Eu acho que é um time que vai brigar ali com o Feyenoord pela segunda vaga. O Feyenoord, como a gente comentou, o atual campeão holandês, né? Então a gente fica aí nessa expectativa de talvez os grupos que a gente comentou agora, né? Esteja ali brigando com o grupo D, de um grupo menos badalado, digamos assim. Talvez a presença do Atlético deu uma enaltecida nesse sentido, mas no grupo D também tem a questão da Inter. Então até agora a gente comentou dos últimos dois grupos bem organizados. A gente vai fazer um suspense, porque agora todo mundo sabe qual que é o próximo grupo. Todo mundo quer discutir, todo mundo quer falar sobre esse próximo grupo, então vamos deixar ele para o final, vamos esperar um pouco, deixar o grupo F aí de escanteio. Vamos falar sobre o grupo G do atual campeão, do finalmente campeão da Champions, né? Mostrando resiliência, acreditando no projeto, trouxe aí o Guardiola há bastante tempo, bateu na trave diversas vezes. No começo, né, da trajetória do Guardiola, a gente pode até dizer que péssimas campanhas na Champions, mas finalmente consagrou-se campeão da orelhuda. Então o grupo G que começa com o City, tem o Leipzig, né, que é o Bragantino ali da Alemanha, o Estrela Vermelha, um time de grande tradição, e o Young Boys. Rod, o que esperar desse grupo G? Acho que já temos aí os dois candidatos à classificação, e talvez seja o grupo aí para o Haaland bater todos os recordes possíveis de fase de grupos, né? Porque vão ser 3 adversários mais modestos, digamos assim. Ele está acostumado a fazer hat-trick na Premier League, nesses 3 adversários aí talvez não seja tão difícil para ele. Eu acho que o Manchester City é um dos principais candidatos a título.
ainda mais agora com o Haaland voando, o Álvares também já a temporada passada ele chegou, ainda estava meio tímido, mas estava jogando bem e agora parece que ele já meio que deslanchou. Cara, olho nesse garoto, na mão do Guardiola, ele é muito versátil na frente, hora cai pela direita, pela esquerda, pode fazer o central. Assisti algumas partidas dele, ele ainda não tá tendo tanta minutagem assim no City, né? Também é com aquele ataque é difícil você sobrar espaço, mas sempre quando tem a chance, sabe aproveitar, e às vezes até como falso 9, né? Quando você tem um Haaland, você não precisa ter dois jogadores tão centralizados. Então ele consegue fazer também esse papel de não ser o protagonista, né? Na seleção argentina, ao lado de ninguém menos do que o Messi, ele já se mostrou capaz de fazer esse papel também. Acho que o City hoje tem a dupla, acho que nos últimos anos, o City até chegou na final contra o Chelsea, e outros anos ali caía na semi, ficava batendo na trave, né? E acho que o City não tinha um ataque como tem hoje. O Agüero já pegou já na época já mais pro final da carreira, né? O City na final contra o Chelsea, se eu não me engano, ele estava lesionado, entrou bem no finalzinho do jogo, né? E o City era Sterling, Jesus e o Agüero. Não tinha um ataque. Comparar com o ataque de hoje é muito diferente. Então, o ataque do City hoje é muito, muito diferenciado. Acho que é o ponto-chave do time. Claro que do Guardiola é o conjunto todo, mas acho que o Manchester City é o principal favorito. Acho que o RB Leipzig é um time que vai passar ali em segundo. E o Haaland acho que vai bater todos os recordes de gol. Eu acho legal o Estrela Vermelha novamente ali também na competição, né? Porque... Outra camisa muito bonita da temporada europeia. Se bobear, vai achar um espaço aqui na minha coleção. E eu acho que o Young Boys e o Estrela Vermelha vai brincar ali pelo terceiro, né? Para ver quem vai levar menos gol do Haaland. Porque o Haaland vai... Não, acho que a chance dele ali dele fazer ali, sei lá, uns 12 gols ali na fase de grupos já sem problema nenhum. Digamos assim que a gente ainda faltam 2 grupos para a gente comentar, mas já antecipando é o grupo mais protocolar da Champions, né, nessa temporada. A gente já, claro, futebol, Champions, tudo pode acontecer, mas ao que tudo indica, vão ser mesmo encaminhando esses 2 grupos aí para classificação. Vamos falar agora do grupo H, grupo do Barcelona, que na temporada passada, para qualquer torcedor catalão esquecer, né, a participação na Champions, o Xavi já cada vez mais tem o elenco na mão, consegue já colocar a sua filosofia, né, que o pessoal comenta, né, que o Guardiola bebeu da fonte do Cruyff e o Xavi bebeu da fonte do Guardiola e do Cruyff, então tem tudo aí para ser um grande nome, um grande técnico aí nos próximos anos nas temporadas europeias. Barcelona, a equipe portuguesa do Porto, o Shakhtar, que até então a gente via um time repleto de brasileiros, já está mais enxuto, o seu elenco, e o modesta equipe da Bélgica, o Antwerp, não sei se é essa a pronúncia correta dessa equipe. Rod, quais são as projeções para o grupo H da Champions League? Pô, Barcelona, eu acho que, enfim, tá montou um time interessante. Acho que o Gundogan foi uma baita contratação, né? Vai melhorar muito ali o meio. Chegou o João Cancelo, chegou o João Félix, você juntando ali com Lewandowski, De Jong, Gavi, já tinha um goleiro fora de série, que é o Ter Stegen. Tô até dando uma olhada aqui Então, assim, você tem uma defesa com... Provavelmente, acredito que vai ficar como é que fala? Vai ficar o Cancelo, Koundé, Christensen e o Balde. Então, nessa última eu só colocaria o Araújo no lugar do Christensen, mas acho que o Araújo estava machucado, né? Acho que na hora que ele voltar, colocaria ele também. Então eu falo assim, é uma defesa, um baita goleiro, uma defesa. Você pega o meio campo com o Gundogan, De Jong e João Félix. Colocar ali ainda, você tem na frente o Lewandowski. Tem o Rafinha, não sei como é que o Rafinha vai estar também, né? Tem o Gavi. Tem o Pedro e o Gavi, que são aquela dupla, jogadores bem característicos. Então, assim, eu acho que vai ficar um time muito chato.
Então, acho que agora vai caber ao Xavi dar aquela moldada no time. Então, assim, opções ele vai ter de monte para montar um time. Acho que o Barcelona, nas últimas temporadas ali, não, né, a gente pode dizer que foi bem decepcionante na Champions, nas competições europeias em si, né? Até quando jogou a UEFA Europa League também não foi deu um pouco bem. Então acho que agora o Barcelona, enfim, vai ter um time para poder brigar ali não diria que vai bater de frente ali com City, Real Madrid, assim, hoje. Mas eu falo que pode ser um time que tem tudo para passar em primeiro, que evitaria um confronto já com o Bayern de Munique, evitaria um Real, evitaria até um Atlético de Madrid, que são times mais, né, difíceis, assim. Se bem que acho que eles nem poderiam pegar pelo sorteio, mas então evitaria ali um Manchester City, por exemplo. Então, você acaba tendo uma chance ali de pegar um azarão que ficou em segundo, e o time dá aquela embalada para a reta final. O Shakhtar, acho que, como você comentou, sempre foi um time que sempre tinha muitos brasileiros, mas agora, principalmente com essa questão da guerra e tudo mais, deu uma decaída, né? Acho que é natural. E o Porto, acho que vai ser um time experiente. Todo ano tá ali na Champions, todo ano tá ali, vai para a segunda fase, vai para umas quartas, às vezes belisca uma semifinal e tal, mas é um time que vai classificar, eu acho que vai classificar em segundo. Claro que se o Barcelona não pode dar bobeira pro Porto, hipótese alguma, mas eu acho que o Barcelona é favorito para ficar em primeiro. E você comentou do Porto, só uma curiosidade rapidinha, eu não sei se você viu essa notícia do último jogo, teve um pênalti a favor do Porto, onde o árbitro aceitou o conselho do VAR por uma ligação de celular, porque não houve a devida comunicação, não entendi direito se o aparelho do VAR não estava funcionando, ele não teve a imagem conclusiva, né, ele não conseguiu visualizar o replay do lance, ele confiou na ligação que o central do VAR fez para ele, então algo inusitado aí, né? A decisão de não pênalti por uma ligação telefônica, né? Quem diria? Essa eu nunca tinha visto. Pois é. Vamos morrer, não vamos ver de tudo. Então, finalizando aí o grupo H, Barcelona tem tudo para fazer uma campanha. Eu acho que o último comentário que eu gostaria de fazer é o meu ódio à modernização de grandes templos do futebol, né? Saiu a notícia recentemente do Camp Nou ser modernizado, já estão fazendo aí a reforma, já estão sendo feitas as construções para modernização, para se transformar numa arena multiuso também. Tem outras equipes europeias, o próprio Real Madrid também já está há alguns anos modernizando ainda mais o Santiago Bernabéu. Há notícias do San Siro, né, a casa de Inter e do Milan também sofrer essa modernização. E por falar na equipe de Milão, vamos agora, finalmente, que rufem os tambores para o famoso grupo F, e literalmente F, né, para aqueles que conhecem, né, do linguajar dos games. Esse grupo, Rod, vai dar o que falar. Vou só fazer a escalação e já vou passar a bola para você. PSG, Borussia Dortmund, o Milan e o Newcastle, que dispensa comentários dessa última campanha que fez na Premier League. Rod, é com você os comentários. Pô, sem dúvidas é o grupo mais embolado de todos. Esse vai ser o grupo que vai ser legal para... Acho que vai ser o grupo que vai brigar até a última rodada ali, vai ser pau a pau. O PSG, que vem bem diferente, né? Pô, perdeu Messi e Neymar. Só que parece que o time deu uma organizada. É exagero também. A gente falar que ter perdido o Messi e o Neymar fez bem para o Paris Saint-Germain? Acho que não. Acho que o estilo de jogo o PSG mudou, né? Bastante. Então, por exemplo, trouxe o Dembélé. Hoje trouxe mais um zagueiro, Skriniar, que é um bom zagueiro. Precisava reforçar o setor defensivo. O Gart, o Asensio, trouxeram jogadores experientes, né? Para jogar ali para ajudar o time. O Mbappé é o cara do time, não tem como falar de outra forma. Mas eu acho que o Messi, o Neymar e o Mbappé não deram liga jogando junto. Você ter 3 jogadores desse calibre e não conseguir minimamente demonstrar um bom futebol que eu acho que o PSG chegou, por exemplo, no campeonato francês, sobrava.
bastava aqueles 3 ali na frente. Chegou uma época em que você tinha outros jogadores e o time não tinha uma defesa forte. Em contrapartida ali no Campeonato Francês bastava, na Champions não. Na Champions você precisa ter um time mais equilibrado. Então hoje você tem Skriniar e Marquinhos na defesa, você tem o Hakimi e o Lucas Hernandes nas laterais, o Donnarumma no gol, meio de campo com o Vitinha, o Gart, e se pegar o ataque foi o que? Dembélé, Mbappé e Asensio, se não me engano, no último jogo. Então, muito bem lembrado, tem o Asensio, tem o Colomani, que também é companheiro de seleção francesa. Sim, que chegou agora também. Gonçalo Ramos, destaque. Eu acho que o Colomani vai virar titular ainda. E essa trinca, né, por serem franceses, por já terem a bagagem de jogarem juntos na seleção do seu país, então tem tudo aí para, talvez, depois de muitas chuvas e trovoadas, quem sabe aí um caminho mais tranquilo aí para o PSG, mas como a alegria de francês dura pouco, caiu no grupo mais difícil da Champions, né? O que dizer do Borussia, que fez uma excelente campanha, excelente vírgula, né? Porque tinha tudo para se consagrar campeão alemã e acabou perdendo aí no último jogo, nos últimos minutos. Perdendo em casa, perdendo pênalti e tudo, só dependendo de si, pois é. Então, o problema do Borussia é um time legal, um time bom, mas é aquele time que você fala assim, bacana, mas falta algo a mais. Então você comentou, chegou a rodada passada, o campeonato passado, chegou ali sempre liderando, chega no final do campeonato, dá aquela pipocada histórica e perde. Pô, depende só de si, ainda, meu time que nem brigava por nada lá em cima e conseguiu perder. Perdeu pênalti e tudo. Então, assim, a gente pegar o time do Borussia, eu acho que carece de talentos. Hoje precisa ali de reforço. Perdeu o Bellingham, que era, né, um dos principais jogadores do time. Então, acho que o Borussia é um time que para poder, digamos, passar de fase, mas não é um time para almejar algo a mais. O PSG hoje eu consigo ver tentando ali brigar por algo a mais. O Borussia eu já acho que não seria mesmo para passar de fase. E assim, o time que ficar em terceiro aqui nesse grupo esse é um forte candidato, por exemplo, na UEFA Europa League, né? Com certeza. A não ser que tiver o Sevilha também. Não, aí entrega a taça, que daí os caras sabem jogar essa competição. E aí, seguindo, né, no grupo F, temos o Milan, que por muitos era até, talvez, dividia, né, o protagonismo com o Napoli, com a Inter na última temporada da Champions, né? Ali perdeu alguns jogadores, não foi muito bem, né, ao mercado, trouxe o Pulisic ali na ponta para recompor um pouquinho melhor o ataque, trouxe outras peças também, então tem tudo aí para tumultuar ainda mais esse grupo, sem falar do Newcastle, uma grata surpresa, que tem tudo para ser muito bom para a própria seleção brasileira, com a dupla de meio de campo, Bruno Guimarães e o Joelinton, dois excelentes jogadores que já fizeram uma Premier League muito boa, e aí tem tudo para se sobressair também na Champions League, num grupo tão difícil, onde cada jogo vai ser decisivo, tal como uma grande final. Pô, eu acho legal o Milan de volta a entrar naquele clima de, o Milan vem bem forte, né? Uhum. Milan que dispensa comentários, é um gigante mundial, multicampeoníssimo de tudo e acho que é um time bem treinado. Tem um goleiro muito bom, que é o Mainan. O Giroud tá jogando muito bem no Milan. O Rafael Leão, eu acho craque de bola. Renovou, né? Tá com um contrato novo. É um jogador muito bom, muito acima, é o cara do time, né? Joga muito fácil, né? O pessoal brinca, virou meme. O jeito que ele joga, dando risada, brincando, mas ele realmente sabe como tratar ela. Esquerdo ali, Rafael Leão e Theo Hernandes tipo, fora de série. Fora questão de série. De velocidade e agudo não tem igual. Não, é muito assim, muito acima. Então, eu acho que o Milan, eu apostaria ali que o Milan ficaria em segundo nesse grupo. Eu acho que o peso da camisa ali vai pesar. A camisa do Milan entorta varal, a gente sabe disso. Eu acho que hoje ainda não brigaria de frente com o PSG, questão de time, elenco, mas eu acho que o Milan vai conseguir classificar para a segunda fase desse grupo.
E o Newcastle, até estava dando uma olhada de pegar a tabela da Premier League desse ano, né? Pô, uma vitória e 3 derrotas. Não começou bem, né? Não, inclusive no último jogo perdeu de 3-1 pro Brighton. Que o Brighton que tem um time muito organizado, que vem muito bem, né? Eu acho que o Newcastle tem um time muito bom, no papel, assim, baita de um time. Se pegar o meio-campo, né? Tonali, que era do Milan, que era do Guimarães. Claro, tinha esquecido que o Tonali. Olha, o Tonali na primeira temporada longe do Milan já vai enfrentar. Foi uma das grandes, maiores contratações, né, do Newcastle para essa temporada. Ficou o Joelito, Bruno Guimarães e Tonali, um meio-campo muito bom. No ataque, o Alexander Isaac, que eu acho muito bom jogador. Tem o Callum Wilson, o Almirão. É um time muito bom, só que eu não sei se está pronto. Eu falo assim, para brigar em Champions, eu acho que ainda não é um time para a gente pensar nisso. É um time que está igual o City alguns anos atrás, né? Começou a montar veio aquele monte de dinheiro, né? Dos shakes e tudo mais. É difícil, logo na primeira temporada, o time já compreender tudo e já embalar, né? Assim, o time melhorou muito em relação a pegar os últimos anos do Newcastle, claro que melhorou demais. Assim, só se pegar o time hoje no papel e falar, pô, o time é muito bom, com certeza. Mas eu ainda acho que ainda carece de jogadores mais decisivos ali. Eu não me espantaria se o Newcastle ficasse em último no grupo. Para mim não seria uma surpresa hoje. Acho que hoje eu precisaria até que o Newcastle ficaria em quarto. Olha, palavras fortes do nosso amigo PSG em primeiro, Milan em segundo, Borussia em terceiro e o Newcastle em quarto. Tá feito a previsão. Rod, só para a gente finalizar daquele jeito bacana os nossos comentários da fase de grupos, né, da Champions, que é um campeonato à parte, todo mundo sabe do folclore, da beleza que tem essa competição. Sei que eu vou pegar você de surpresa, mas se você tivesse que elencar 3 possíveis finalistas, 3 possíveis destaques e uma decepção hoje, dia 5 de setembro, quem seriam os seus 3 candidatos a título e o seu candidato à maior decepção dessa temporada? A título eu colocaria o Manchester City, Bayern de Munique e o Real Madrid. E a decepção na Champions? Eu tenho dúvida entre Arsenal e PSG. Eu acho o Arsenal, assim, pelo momento atual. Acho que hoje... Pela expectativa, né, que está sendo gerada. Né? Eu acho que hoje o time do Arsenal é muito bom. Acho que é um time... Só que, por exemplo, pode ser que eles sintam peso por ser a primeira Champions. Por exemplo, o Arsenal hoje pode pagar lá, passa em primeiro no grupo, digamos. Legal, tal, passou ali em primeiro. Aí você pega no mata-mata... digamos que o Real Madrid deu uma bobeira no grupo e passa em segundo, por exemplo. Ou um Atlético de Madrid passa em segundo. Já seria um jogo para o próprio Milan. Já seria um jogo que talvez aí você pegaria times mais experientes, né? Digamos, até mais cascudos, que poderia dar esse trabalho para o Arsenal. Então, eu tenho dúvida entre o Arsenal e o PSG, mas eu colocaria o Arsenal. Pensando nessa possibilidade, assim, porque eu acho que o Arsenal tem um elenco muito bom para brigar por título, mas eu acho que vai sair cedo em relação à expectativa que eu como torcedor teria hoje. Eu esperaria pelo menos uma semifinal. Acho que saísse antes, para mim seria uma decepção nesse ponto. Pessoal, ouvimos aí de um declarado torcedor do Arsenal que as expectativas estão lá no alto e a gente sabe, né? Quando maior as expectativas, maior a chance também da decepção, mas a gente espera que isso não aconteça. Também gosto muito de ver o Arsenal de vento em popa e que realmente só passe desapercebido. Os meus palpites, eu acho que nos 3 destaques eu vou ficar bem protocolar mesmo. Vou te acompanhar, vai Manchester City, o Real Madrid e o Bayern. Agora, na decepção... o PSG eu já nem sei se é uma decepção ou é uma realidade, porque nas últimas Champions, tudo bem, tem uma final ali, tem uma semifinal a colar e tal, mas não é um time que, pelo menos eu, espere algo a não ser a decepção. Eu já espero a decepção
Eu vou ficar com a decepção dessa Champions, eu ainda vou apostar no Barcelona. Acho que vai classificar no grupo sem maiores problemas, mas acho que ainda não vai ter fôlego e ainda não vai ter a disposição dos atletas jovens para passar. Como você muito bem disse, pode complicar aí no sorteio, pegar um segundo colocado que é um pouco mais complicado, um pouco mais cascudo. Então acho que o Barcelona ainda vai bater na trave nessa próxima temporada da Champions League 2023-2024. Rod, mais algum comentário da Champions? O que eu achei interessante foi que tanto a nossa análise aí, pensando na decepção, seria voltada na questão do grupo jovem, né? Pois é. Eu pensando na parte do Arsenal, você na parte dos jogadores do Barcelona. Que eu acho que é o que chamou a atenção, que eu acho que é uma questão que pode pesar bem Hoje estava comentando, imagina você pegar um Real Madrid e passa em segundo, cara. Quem que vai querer pegar um Real Madrid? Aí você vai lá, você pega um Real, ou você pega, por exemplo, um Atlético de Madrid, que dá uma bobeira no jogo, lá passou em segundo. Você pegar um time... Então, assim, esses são os detalhes, né? A gente sabe que depois no mata-mata, no sorteio, cada jogo é um campeonato à parte, cada queda, né? Tanto o jogo em casa quanto o jogo fora de casa, muita coisa acontece, tem muita coisa envolvida. Então, provavelmente, eu realmente não tinha percebido que os dois clubes que a gente apontou tem essa questão, talvez, da falta de experiência. A gente mas o Arsenal foi vice-campeão inglês e o Barcelona é o atual campeão espanhol, né? Mas a gente sabe que a Champions envolve diversos outros fatores. Partindo da fase de grupo, são jogos de ida e volta, é outro estilo de competição, mas então detalhe, acho que estão aí feitas. Eles foram bem em competições de pontos corridos, e o mata-mata, ele nem sempre um time que vai bem no ponto corrido vai bem no mata-mata, né? O time mais regular não necessariamente exatamente, porque às vezes é aquele jogo, a gente fala às vezes do mental, né, ser muito forte, de uma questão, de uma situação adversa, porque às vezes no ponto corrido você pega um jogo ali que você começa perdendo de 1-2-0, no outro jogo eu recupero, e tem tipo N rodadas pela frente. No mata-mata não, você não recuperando aquele jogo, às vezes você vai começar uma segunda mão, por exemplo, com 2-0 de desvantagem, tem time que já entra nocauteado ali, né? Então, isso pode ser por isso que eu coloquei assim, pode ser o que pese no Arsenal, na minha visão, seria isso aí, seria essa questão do fator de idade, ter uma decepção talvez no primeiro jogo, no mata-mata, e aí você cair, por exemplo, logo nas oitavas. Pois é, pessoal, então esse foi o nosso giro com os grupos da Champions League, nossas previsões, nossas análises aí dos possíveis candidatos, né, a passar de fase, claro. Conforme a bola for rolando na Champions, iremos trazer ela sempre em pauta aqui nos nossos episódios. Estamos aqui partindo para o final, então, desse primeiro episódio do Multiverso Esportivo, do nosso podcast, videocast. Vamos trazer bastante material aí para vocês. Queremos agradecer você que nos acompanhou até o final da nossa primeira resenha. Lembro mais uma vez, vai deixando nos comentários sugestões de temas que você quer que a gente aborde, temas que você quer que a gente discute. Comente aí o que você achou desse formato, desse primeiro episódio. A gente vai estar sempre buscando trazer os assuntos tanto que estão mais na boca do povo, como também trazer assuntos já que estamos pensando aí há algum tempo. Rod, queria agradecer também a sua participação aí, os seus comentários sempre incisivos. Desejar para você uma excelente semana e a gente se vê aí na próxima gravação. Fechou? Fechou, Lucão. Valeu. Foi um prazer estar gravando esse primeiro episódio. E que a galera possa comentar aí o que eles acharam, se concorda com as análises. Pode cornetar também, né? A gente com certeza. E o print, né? Sempre vai ter aquele comentário. Você falou que tal time é uma decepção e de repente vai lá e é campeão. Campeão. Ou o time que se aposta que ia ser campeão vira uma decepção e tudo mais. Eu fiz o Newcastle para chegar e passar em primeiro do grupo. Faz parte. Então, faz parte. São sujeitos a isso. E aí, sugestões de temas e tudo mais, né, como o Lucão já disse, para a gente ir debatendo. E semana que vem tem mais, né? Tem bastante jogo aí, né? Tem bastante assunto, tem seleção brasileira, tem muita coisa boa acontecendo. Tem a volta do futebol americano, já falando de outros esportes. Tem NBA também, que já está
aquecendo os motores para voltar com tudo. E aonde você encontra todos esses esportes? Aqui mesmo, no seu Multiverso Esportivo. Obrigado por acompanhar, compartilhe o vídeo para que mais pessoas também participem da nossa grande resenha. Fique com o nosso abraço, nosso desejo de uma boa semana e até a próxima, pessoal. Valeu! Valeu!